a nossa API inteira e a gente volta explicando qualquer eventual problema. Fantasma, né? O que foi? As maravilhas. O cara nem fala nada. Já? Estamos de volta, agora sem conversa e muito código. É só, não, pode tirar o volume aí já. Papoca. Então vamos lá, pessoal, eu vou criar aqui os resolvers e dentro desse arquivo eu vou colocar tanto os resolvers de consultas como os resolvers de mutation. Então, pessoal, nós vamos agora fazer um require do banco de dados, porque nós vamos precisar do Kinect. Na verdade, é o config.database que nós definimos para que eu possa usar o Kinect aqui dentro dos resolvers. Vai ser muito importante, é a forma que eu digo para o GraphQL onde é que eu vou obter os dados. E nesse caso, eu vou obter os dados a partir do banco de dados. Perfeito. A partir do MySQL. Então, constante db recebe require, /config/database. Lembra que o arquivo resolver está dentro da pasta /API. Então, eu preciso sair da pasta API para entrar na pasta config e aí eu acessar o arquivo database. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, continuando aqui, eu vou colocar o module.exports e aqui dentro eu vou definir todas as minhas mutations e queries, tá certo? Que vai ser, no caso, os meus resolvers. Primeiro, começando com os resolvers de query, de consulta. Então, eu vou colocar aqui async get user. Nesse caso, o que é que eu estou dizendo? Aqui eu vou usar o Kinect, ele usa o conceito de promise. Eu ainda devo gravar alguma coisa sobre promise, eu não vou parar para explicar isso agora. Então, como o Kinect ele retorna uma promise, eu tenho como colocar essa palavra async para usar o que a gente chama de async await, que é uma forma mais recente do JavaScript, do ECMAScript, depois da versão 2015. Eu não sei se é o ECMAScript 7 ou 8, o ES7 ou o ES7 ou o ES8, que tem um async await, me falhou aqui a memória, mas o fato é que você tem como dizer para o JavaScript, dizer assim, ó, essa função que retorna promise, espere ela terminar e só passe para a próxima linha quando essa função for resolvida. Então, nessa função, nessa query, eu vou fazer a query que vai retornar um único usuário pelo ID. O primeiro parâmetro é o objeto que eu recebo. Nesse caso, eu não vou receber objeto nenhum. O segundo parâmetro dessa função é, de fato, os parâmetros que eu vou receber, um objeto. E aqui eu estou fazendo um destructure. Eu estou tirando dentro do objeto parâmetros o atributo ID que eu espero receber. Certo. Então, dentro dessa função, eu já tenho o ID que eu vou usar para consultar no banco de dados o usuário pelo ID. Então, esse método resolver, ele vai dizer como eu vou obter o meu usuário por ID no banco de dados. Então, basicamente, é consultar, usando o Kinect, na tabela user, usando o where, o ID igual ao que eu recebi, certo? Então, nesse caso, eu vou colocar return, await, db, users, note que eu fiz aqui um require de config.database e chamei isso de db. Lá no config.database, eu estou retornando o quê? O próprio Kinect. Então, fazer Kinect/users, nesse caso, é a mesma coisa eu fazer db users, porque eu chamei o Kinect de db quando eu fiz esse import. Entendi. Certo? Então, eu poderia chamar isso aqui de Kinect e usar Kinect/users da mesma forma que eu fiz no exemplo na primeira aula dessa série. Então, eu vou fazer aqui where ID é igual exatamente o que eu recebi. Se o usuário passou ID igual a 3, aqui dentro ele vai colocar o ID igual a 3. Aqui eu estou colocando a nova sintaxe do ECMAScript 2015. Eu poderia fazer ID, ID, certo? Uma questão importante. Existem vários recursos das versões mais novas do JavaScript que eu estou colocando nesse vídeo. Então, você pode pensar, por exemplo, Léo, eu não conheço alguns novos recursos do ECMAScript. Primeiro, deixa eu esclarecer. ECMAScript é o nome oficial da linguagem JavaScript. Muitas pessoas pensam que são nomes, são coisas diferentes, mas, na verdade, ECMAScript é o JavaScript. Só que é o nome formal da linguagem, é o nome da especificação no qual a linguagem JavaScript segue. Correto? É mesmo? É, exatamente. ECMAScript é a especificação, o JavaScript atende à especificação do documento definido pelo ECMA. Pela comissão, o ECMAScript é uma comissão europeia lá que define os padrões do JavaScript. Então, todo mundo segue a implementação mais famosa do ECMA, é o JavaScript, que é o nome fantasia, digamos assim, da linguagem. E ela segue a especificação do ECMA, certo? Desse comitê. Então, se você tiver alguma dúvida, Léo, algum dos recursos do ECMAScript eu não conheço e tal, dentro do portal da Coder,
www.coder.com.br. Lá dentro vai ter uma série sobre ECMAScript 2015. Então, tem vários vídeos falando sobre destructuring, sobre função arrow, sobre, deixa eu ver mais o que tem lá, sobre let, const. Então, tem muita coisa interessante para você aprender lá nessa série. E alguns outros recursos do ECMA eu vou estar colocando aqui no canal também. Então, em vez de colocar id, id, com a nova versão, eu posso simplesmente colocar assim que ele vai criar um atributo chamado id e vai usar o valor que foi recebido por parâmetro aqui e passando para esse objeto que eu estou criando, certo? Então, aqui é duas coisas, ó. id é o nome do atributo e esse id é o que você recebeu como parâmetro aqui. Então, se o valor que tiver dentro de id for 3, significa que você vai estar passando 3 para o atributo id desse objeto que eu estou passando para a função where. Então, nesse caso, é como se, assim, pelo fato deles terem um nome igual, é como se implicitamente isso já tivesse implementado. Exatamente. Porque eles têm o nome igual, eu consigo tirar o id, e aí eu estou criando um objeto que tem um atributo id e que vai receber o valor do que eu passei para cá. Entendi. Certo? O estranho, certo, é que se eu quisesse deixar explícito o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte, aqui eu recebo os parâmetros, e aqui eu estou colocando 2 pontos, parâmetros.id. É exatamente isso que eu estou fazendo de forma mais explícita. Só que nesse caso, nesse contexto, deixa eu voltar aqui. Nesse contexto, eu estou tirando de dentro do atributo que eu estou recebendo aqui, o atributo id, aqui é um destructuring, certo? E nesse caso que eu estou chamando a função, eu estou criando um objeto com o atributo id que recebe esse id que eu recebi como parâmetro, certo? Eu estou até demorando demais nessa explicação aqui, mas é isso que está acontecendo. E como nesse caso, no getUser, eu quero obter apenas um único usuário, isso aqui, ó, retorna um array. E aí eu estou chamando a função first para retornar apenas o primeiro usuário. Isso aqui vai retornar um array com um único elemento, certo? First vai simplesmente pegar o primeiro elemento desse array. Então, em vez de retornar um array com um usuário dentro, retorna o próprio usuário. Só o usuário. Perfeito. Beleza? Então, pronto. Fizemos aqui o resolver para o getUser. Indo um pouco mais rápido agora, eu vou criar o resolver para obter todos os usuários. Certo? Eu poderia receber algum parâmetro? Poderia, por exemplo, receber o limit, o offset, que serve para você paginar uma consulta. Sim. Mas nesse caso eu vou fazer bem simples, ele vai obter todos os usuários. Não é uma boa estratégia, porque se você tiver 10 mil usuários, você vai receber como resposta 10 mil registros. Certo? Então, muito simples, você poderia ignorar o primeiro parâmetro, que é o objeto, e aqui dentro ter os parâmetros offset e limit, por exemplo. E aí você usar ele na consulta. É muito simples fazer isso com o Kenex. A gente pode até fazer isso no final, não sei, não vou prometer não, certo? Então vamos lá. Mas é simples, muito simples de fazer de verdade. Então vamos lá, return await db users. Aqui eu já obtive a lista dos usuários, então não preciso fazer mais nada. Eu posso até colocar select para pegar alguns atributos. Tipo assim, não quero retornar a senha. Então eu poderia dizer todos os atributos menos a senha, para não obter a partir dessa consulta, mas o fato é que eu vou obter todos os registros aqui. Perfeito. Partindo para as mutations, agora eu vou fazer alterações do banco de dados. Eu vou criar apenas uma, que vai ser create user. Aí você pode criar uma outra para alterar, para deletar e tal, também super tranquilo. Eu vou receber aqui um conjunto de inputs, que é esse parâmetro aqui. Dentro desse input vai ter o nome, vai ter a senha, vai ter o e-mail, certo? Então, vai ter tudo que eu preciso para criar o usuário. Então, fiz aqui, ó, await db users.insert. Aqui eu vou colocar nome, input.name. Nome não, né? Name, input.name. E-mail, recebe input.email. E, finalmente, password, recebe input.password. Ou seja, nesse caso, eu fiz um insert. Por conta do MySQL, a gente não consegue, a partir do insert, já receber todos os dados. Eu recebo apenas o ID. Então, como eu quero que a minha mutation retorne também dados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, ID recebe resultado, índice 0, que é essa variável que eu criei aqui. Certo. Que talvez fosse o caso colocar result. Eu já coloco para inglês, tá? Então, o retornar ao HDB users,
.whereID, que é exatamente esse ID que eu acabei de obter a partir do resultado da minha inserção. O resultado da minha inserção, a gente já viu até aqui, ó, que ele retorna um array com um único elemento e dentro desse array tem um ID. Ele retorna com um único elemento que a gente está passando o ID, né? Que é um negócio, uma chave primária, que é algo muito Na específico, verdade, né? ele gerou o ID e me retorna esse ID gerado a partir do insert. Do insert, exato. Que é o resultado. Sim. Então, como eu coloquei o await aqui, significa que esse comando que retorna uma promise, ele vai esperar até essa promise ser resolvida, que é uma promise, né? Uma promise é uma promessa de algo que vai acontecer no futuro. Então, é uma forma de você ter assincronismo. Quando eu mando uma requisição para o banco de dados, ele vai demorar um tempo até ir no banco, fazer a consulta e retornar. Então, colocando o await faz com que ele espere de forma síncrona, fique esperando o resultado. Quando o resultado termina, aí eu consigo pegar aqui nessa variável resultado. Certo. Pegando o primeiro elemento do resultado, que é o ID, colocando nessa variável ID, aqui eu consigo fazer a consulta e obter de fato aquele usuário que acabou de ser persistido. Tá certo? Então, vou só mudar aqui resultado para result, já que vai ficar tudo em inglês, então eu vou colocar em inglês. Então, antes da gente terminar aqui, basta eu colocar aqui .first para que ele possa, de fato, trazer o primeiro elemento, já que ele vai trazer um elemento, só que dentro de um array, eu tiro do array a partir do comando first. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é, dentro da pasta API, nós vamos criar um arquivo chamado esquema.js, e aqui nós vamos definir o nosso esquema, certo? Então, para definir o esquema, existem algumas formas diferentes, você pode construir a partir de objetos no JavaScript. Aqui eu vou usar um string, e dentro dessa string vai ter o nosso esquema, e depois disso, basta a gente criar o servidor, já vai estar funcionando a nossa API. Então, vamos lá. Vou criar aqui em constante, resolvers, required resolvers. Eu preciso do arquivo anterior, porque no final dele nós vamos usar tanto os esquemas e os resolvers para montar a nossa API. Nesse caso, pessoal, a gente vai usar o GraphQL Tools, e ele tem um método que vai fazer com que a string que a gente vai passar, ele vai transformar isso em um esquema executável. Então, a gente vai usar o GraphQL Tools para isso. Eu vou criar um esquema todo em string, passo para essa função, que ele vai tornar esse esquema, que é um string, em uma API executável, certo? Então, é uma forma super simples de você montar uma API em GraphQL. Então, eu vou usar esse nome typedefs. Esse nome aqui, eu escolhi esse nome de propósito. Esse nome tem um significado, porque no objeto que eu passar no final para esse método, ele vai procurar duas variáveis, uma com o nome typedefs e outra com o nome resolvers, certo? Já que eu coloquei o mesmo nome, eu posso simplesmente passar direto. Se você não colocar outro nome, precisa colocar typedefs, o nome que você escolheu. E se você não chamou de resolvers, no plural, você vai criar um objeto com o atributo resolvers e passa, de fato, o que você importou dos resolvers. Aqui dentro, eu vou colocar um type user, vou dizer que ele tem o ID. Vou colocar o nome dele, vai ser um string. Vou dizer que o e-mail também é uma string. E a senha vai ser também uma string. Aqui eu posso fazer uma relação com outros tipos e tal, sem problema nenhum. O ID tem que ser em caps lock mesmo, assim? Caixa alta? Precisa, que é o tipo do tipo ID, certo? Certo. Aqui é o tipo string. Tem alguns tipos básicos que o próprio GraphQL define. E você pode definir os seus próprios tipos. Inclusive, vamos supor que um usuário tivesse outros usuários. Você poderia colocar aqui, por exemplo, users, e colocar entre colchete o tipo user, certo? Ou seja, você está dizendo que esse atributo é um array do tipo usuário. Aqui podia ser, sei lá, pagamento ou qualquer outra coisa. Não é o caso do nosso exemplo, mas você pode criar tipos e fazer referência dos tipos, né? Como se fosse o nó de um grafo. Como é que a partir desse nó eu chego no outro elemento do meu sistema? E você vai, a partir dos resolvers, resolvendo essa busca dentro do seu grafo, que é os seus dados. O próximo que nós vamos criar agora é as consultas. Então, vou colocar aqui type query, que vai ser a minha consulta raiz. Então, aqui eu vou dizer que tem uma consulta chamada getUser, que vai receber um ID, que é do tipo ID, e é obrigatório esse parâmetro, por isso que eu coloquei a exclamação aqui. E ele retorna um tipo user, que é exatamente esse tipo que foi definido aqui. Perfeito. Beleza? Isso aí está relacionado com os nossos resolvers, né? No caso, esse nome tem que ser igual com exatamente. os resolvers, né? Então, esse getUser, ele está definido aqui no meu resolver para dizer como é que eu vou obter essa consulta. Aqui seriam as minhas consultas raízes, né? Certo? Então, na verdade, eu vou linkar isso a partir do momento
que estiver definindo aqui o meu esquema. Então, Entendi. nesse caso, o getUser ele vai estar sendo referenciado aqui dentro da minha consulta raiz, certo? Entendi. Então, o próximo passo é definir getUsers no plural, e ele vai retornar um array do tipo usuário, então por isso que está entre colchetes. Então, pessoal, nós vamos colocar agora as mutations. E existe um detalhe que é o seguinte, o tipo, na verdade, que eu criei, ele vai servir para ser usado para as consultas. E quando você define do tipo input, ele é usado como dados para os dados de entrada de uma mutation. Então, são tipos diferentes. Aí você vai ver, Léo, vai ter uma certa duplicidade. Eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Eu vou criar aqui um input do tipo user input, certo? Coloquei um outro nome. E aqui eu vou definir que o ID vai ser um ID, o nome vai ser um string, e eu coloquei exclamação no final para dizer que é obrigatório, não é isso, Arthur? Vou colocar aqui um e-mail do tipo string também, e vou colocar uma senha também no tipo string. Ou seja, quando eu estiver fazendo uma mutação, eu vou receber esse users como entrada de dados. Esses são os atributos que eu vou receber como entrada de dados. E a mutation precisa de um input, assim como uma query precisa trabalhar com tipos, certo? Então, tem essa mudança. Aí você diz, Léo, isso aqui está muito parecido com isso. Tem como reusar? Tem? E aí? Não sei, tem. Até eu fiquei na dúvida agora. Tem como reusar, mas não existe uma ferramenta do próprio GraphQL para fazer isso. O que é que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, vou copiar isso e vou, sei lá, criar uma constante aqui chamado users attributes, de atributos, beleza? E aí eu abro aqui um template string e coloco os atributos do usuário aqui dentro. Perfeito. Certo? Deixa eu voltar aqui. Pode ser assim. Deixa eu dar aqui para ficar bonitinho. Vou dar aqui um tab. Perfeito. Ok? Aqui eu posso simplesmente chegar aqui, ó. Interpolar. Opa. Quase. User attributes. Entendi. E aqui. User attributes. Eu tô me sentindo meio estúpido agora. Tranquilo? Então, é uma forma, usando os próprios recursos do JavaScript, você tem para usar os mesmos atributos, tanto aqui em usuários como no user input, aí você fica com os mesmos valores sem precisar se preocupar em replicar essas informações. Legal. Você pode perguntar, Léo, e essas exclamações vão atrapalhar aqui nas consultas, aqui no caso no user type? Não vai, certo? Não vai gerar nenhum problema, então vai funcionar tranquilamente dessa forma. E nós vamos agora definir as nossas mutations, então tem um tipo chamado mutation, que aqui tem todas as mutations que nós vamos precisar implementar. No caso, a gente só definiu uma, né? Create user, que recebe como a entrada, o input é o user input, e retorna um user como resposta. Então, pronto, uma vez que nós definimos o nosso esquema, eu vou precisar agora chamar a função model.export recebe make executable schema, e vou passar o typedefs e o resolver. Então, typedefs e resolvers. Preste atenção que eu estou usando aquela mesma técnica de colocar typedefs recebe typedefs. Então, se você colocar o nome desse atributo diferente, por exemplo, eu vou colocar typedef no singular, significa que vai dar problema se você usar aquela técnica lá. Então, você tem que... O nome do atributo do objeto tem que ser esse typedefs. Por isso que eu coloquei o nome dos dois atributos, né? Typedefs e resolvers, porque eu sei que esse objeto vai receber... Deixa eu quebrar aqui para ficar visível, certo? No código, pronto. Vou quebrar aqui e... Então, nesse caso, como eu estou usando esses valores exatamente o que precisa para esse objeto que eu estou passando, então eu não preciso colocar typedefs, alguma coisa, porque é exatamente o mesmo nome. Pronto, agora eu tenho o meu esquema pronto, ele já está sendo exportado nesse arquivo para que eu possa importar ele em outro arquivo. E esse arquivo que eu vou importar é o último arquivo da nossa API, que é o arquivo server.js. Server.js, que nós vamos definir o Express e vamos configurar algumas coisas ainda do próprio GraphQL para que a gente possa startar a nossa API no endpoint, na URL /API. Então, para isso eu vou fazer o import do próprio Express, required Express, então Ctrl B aqui. Vou colocar aqui o import do GraphQL, que é a integração do GraphQL com o Express, que é o require Express -GraphQL.
Vou colocar aqui o building schema do próprio GraphQL, require GraphQL, e nós vamos agora colocar o esquema que eu acabei de definir dentro de ponto /API /esquema. Entendi. Sempre que eu estiver importando algo da minha aplicação, eu uso caminho relativo. Sempre que eu estiver importando alguma dependência que está dentro de módulo export, eu coloco diretamente o nome do arquivo. Eu boto diretamente o nome da dependência, no caso Express, Express GraphQL e tal. Perfeito. Então, nós vamos definir aqui a nossa aplicação com o Express, app use /API. Agora eu vou usar um middleware do próprio GraphQL, que é esse GraphQL HTTP. Isso aqui é um middleware que eu estou passando para a função use do Express. Inclusive nos cursos, tanto no curso de Web, como no curso de Min, como no curso de React, eu falo muito sobre como funciona o Express. É o Jabá, né? Um pouquinho, né? Quer saber, parceiro? Então, você pode encontrar também na descrição, pelo menos o link da nossa plataforma para que você possa conhecer nossos cursos. Finalizando, momento de Jabá, vamos continuar, né? Então, vamos lá. Colocando aqui esquema, que é aquilo que eu acabei de importar aqui em cima, certo? Passando para esse objeto aqui. Ele também precisa do nome esquema, por isso eu coloquei esquema. Se eu colocasse outro nome, eu teria que colocar esquema, dois pontos, o nome da variável que eu coloquei. Perfeito. E o GraphQL, que é a interface visual, para a gente vai testar agora as nossas consultas, eu coloquei true. Na hora que ele startar a aplicação, vai nessa URL aqui, /API, vai estar aparecendo essa aplicação de teste para a gente, de fato, rodar nossas consultas. Então, app.listener na porta 4000, vou colocar só aqui um console.log executando. Finalizamos a nossa codificação e para testar, vou fazer o seguinte, eu vou dar um clear aqui no console, vou rodar aqui node/server.js, certo. Executando, ele começou a executar e eu vou abrir o browser, deixa eu ver aqui, Chrome, então vou colocar aqui, ó, localhost na porta 4000/API, ele abriu aqui o GraphQL. Vou apagar esse texto aqui de comentário e vou começar a fazer as minhas consultas. Então, consulta, você cria um objeto aqui. Então, no caso, eu tenho a consulta, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, dentro do esquema do Resolver, tanto faz, né? Você tem aqui a consulta get users, no plural. Então, como é que eu faço para fazer uma consulta? Eu coloco aqui, ó. Ele, inclusive, tem include complete, né? Aqui nessa ferramenta, ó, get users. Eu abro aqui dizendo quais são os atributos que eu quero obter de get users. Quero o quê? Name, por exemplo. Só os nomes. Só o nome. Se eu executar, ele foi lá, pegou o resultado de get users e trouxe o nome teste. Eu tenho 2 registros apenas, né? Que foi o que eu fiz lá nas primeiras aulas. Quero obter o e-mail. Agora eu quero obter o e-mail também. Tal, ele trouxe o nome e o e-mail. Quero obter também o ID. Certo? Então, vou lá, obtenho. Não quero mais o nome. Olha a flexibilidade com um único endpoint obter exatamente aquilo que eu quero. Se tivesse outros relacionamentos, por exemplo, vamos supor que o user tem billing, seria as contas dele e tal. Você poderia obter, por exemplo, o ID dos billings, o mês, por exemplo, month, year, se tivesse uma relação, a partir do user você chegaria em outros objetos, você poderia ter consultas mais complexas aqui. Apagando isso aqui, já que não tem um billing, certo? Você pode, dentro de uma única chamada, fazer várias consultas diferentes. Então, por exemplo, eu posso fazer get users, como eu posso aqui embaixo fazer get user. E nesse caso, eu tenho que passar um ID como parâmetro obrigatório. No caso aqui, ID 2. E eu quero obter apenas o e-mail do cara. O e-mail do usuário de ID 2. Então, executando, você vai ver que, além de get users, ele trouxe o get user no singular e trouxe o e-mail desse cara que eu passei aqui, no caso, o ID. Se eu passar o usuário 3 e executar, ele retornou nulo, porque não tem ninguém. Mas se eu passar um ID válido, ele vai retornar, de fato, aquilo que eu quero. A partir de uma única consulta, eu trouxe várias informações do banco de dados. Sim. Isso com REST seria bem complicado, certo? Você teria que criar um endpoint específico para retornar tudo aquilo que você deseja. Agora vamos criar aqui uma mutation para a gente testar. Então, vou colocar aqui, ó, mutation. Vou chamar aqui create user, que é a que a gente definiu. O input vai ser o nome. Eu vou colocar aqui gui, e-mail, gui@coder.com.br. E a senha vai ser 123456.
certo? O resultado dessa mutation, eu posso colocar aqui embaixo, que é o que eu vou receber como retorno dela. Eu quero receber o quê? Só o ID, só o nome. Eu posso colocar o ID, colocar, por exemplo, o nome, certo? Então, se eu quiser receber o e-mail, eu posso receber exatamente aquilo que eu desejo receber. Então, fazendo isso, ó, eu vou mandar uma mutation para o banco de dados. Ele criou um novo usuário de ID 3 e retornou o usuário GIN. Colocando aqui, por exemplo, Ana, e a senha vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu quero receber, além do nome, eu quero receber também o e-mail. E quero receber a senha também, né? Para ter segurança total. Executando, você tem, ó, ele de fato criou o usuário com mutation, criou a Ana de ID 4, o nome Ana, o e-mail, a senha. E se eu executar agora as minhas consultas aqui, então colocando aqui minha consulta, get users, por exemplo, me dê o e-mail de todos os usuários. Executando, ele vai trazer não só o Gui, a Ana, mas aqueles 2 testes que nós fizemos no início da aula. Agora eu reparei que tu bota mutations quando tu quer escrever uma mutation, mas para query tu não precisa não precisei, colocar. né? Porque é o padrão, mas eu posso colocar, sim. Por exemplo, query aqui, certo? Entendi. E aí você pode, se você der um prettify aqui, você vai ver que ele vai tirar a query. Entendi. Porque é o padrão é consulta, mas se você quiser fazer de fato uma mutation, você coloca mutation. Perfeito. Mutation. É quase que o João Santana. Exato. Beleza, pessoal? Construímos a nossa API. É muito simples, mas deu para ver várias coisas interessantes sobre o GraphQL. Deu para você ter uma ideia do poder que o GraphQL traz. E aí você pode começar a tentar evoluir essa API para colocar novas tabelas, criar uma outra migration, relacionamentos, e você vê como tudo isso se encaixa e fica muito simples de você obter os dados e também alterar os dados. E te espero na próxima aula aqui no canal da Coder. Não esquece... Não pode esquecer, né? De quê? Famoso dar o like, subscribe. O joinha. O joinha. Dá o like, clica comenta naquele aí. sininho. Exatamente. Comenta aí. Exatamente. Aí, ó, tá fera. Então é isso, te espero na próxima aula. Valeu.